O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos então ao dia 159 do podcast O Catecismo em um Ano. Estamos fazendo a leitura da segunda parte, a celebração do mistério cristão. Estamos na segunda sessão sobre os 7 sacramentos da Igreja, no capítulo 1, nos sacramentos da iniciação cristã. Nesse dia nós leremos dos números 1234 a 1245. A mistagogia da celebração. O significado e a graça do sacramento do batismo aparecem com clareza nos ritos de sua celebração. Acompanhando com atenta participação os gestos e as palavras dessa celebração, os fiéis são iniciados nas riquezas que este sacramento significa e realiza em cada novo batizado. O sinal da cruz, no limiar da celebração, assinala a marca de Cristo naquele que vai pertencer-lhe e significa a graça da redenção que Cristo nos proporcionou por sua cruz. O anúncio da palavra de Deus ilumina com a verdade revelada os candidatos e a assembleia e suscita a resposta de fé inseparável do batismo. Com efeito, o batismo é de maneira especial o sacramento da fé, uma vez que é a entrada sacramental na vida de fé. Visto que o batismo significa a libertação do pecado e de seu instigador, o diabo, pronuncia-se um ou vários exorcismos sobre o candidato. Este é ungido com o óleo dos catecúmenos, ou então o celebrante impõe-lhe as mãos e o candidato renuncia explicitamente a Satanás. Assim, preparado, ele pode confessar a fé da Igreja, a qual será confiado pelo batismo. A água batismal é então consagrada por uma oração de epíclese, seja no próprio momento, seja na noite pascal. A Igreja pede a Deus que, por seu Filho, o poder do Espírito Santo desça sobre esta água, para que os que nela forem batizados nasçam da água e do Espírito, conforme o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5. Segue então o rito essencial do sacramento, o batismo propriamente dito, que significa e realiza a morte ao pecado e a entrada na vida da Santíssima Trindade, por meio da configuração ao mistério pascal de Cristo. O batismo é realizado da maneira mais significativa pela tríplice imersão na água batismal. Desde a antiguidade, no entanto, ele pode também ser conferido derramando-se por 3 vezes a água sobre a cabeça do candidato. Na Igreja Latina, esta tríplice infusão é acompanhada das palavras do ministro. O nome: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nas liturgias orientais, estando o catecúmeno voltado para o nascente, o ministro diz: o servo de Deus, diz o nome, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A invocação de cada pessoa da Santíssima Trindade, o ministro mergulha o candidato na água e o retira dela. A unção com o santo crisma, óleo perfumado consagrado pelo bispo, significa o dom do Espírito Santo ao novo batizado. Este tornou-se um cristão, isto é, ungido do Espírito Santo, incorporado a Cristo, que é ungido sacerdote, profeta e rei. Na liturgia das igrejas do Oriente, a unção pós-batismal
é o sacramento da crisma, confirmação. Na liturgia romana, porém, esta primeira unção anuncia outra, a do santo crisma, que será feita pelo bispo, isto é, o sacramento da confirmação, que por assim dizer confirma e completa a unção batismal. A veste branca simboliza que o batizado vestiu-se de Cristo, ressuscitou com Cristo. A vela, acesa no círio pascal, significa que Cristo iluminou o neófito. Em Cristo, os batizados são a luz do mundo, conforme o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 14. O novo batizado é agora filho de Deus, no Filho único. Pode rezar a oração dos filhos de Deus, o Pai Nosso. A primeira comunhão eucarística, uma vez feito Filho de Deus, revestido da veste nupcial, o neófito é admitido ao festim das bodas do Cordeiro e recebe o alimento da vida nova, o corpo e o sangue de Cristo. As igrejas orientais mantêm viva a consciência da unidade da iniciação cristã, dando a Santa Comunhão a todos os novos batizados e confirmados, mesmo às crianças, lembrando da palavra do Senhor. Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, conforme Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 14. A Igreja Latina, que reserva a Santa Comunhão aos que atingiram a idade da razão, exprime a abertura do batismo para a Eucaristia, aproximando do altar a criança recém-batizada para a oração do Pai Nosso. A bênção solene conclui a celebração do batismo. Por ocasião do batismo de recém-nascidos, a bênção da mãe ocupa um lugar especial. E como um comentário adicional ao episódio de hoje, nós ouviremos a catequese do Papa Francisco realizada no dia 18 de abril de 2018. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Prosseguimos neste tempo de Páscoa as catequeses sobre o batismo. O significado do batismo sobressai claramente da sua celebração, por isso dirijamos a ela a nossa atenção. Considerando os gestos e as palavras da liturgia, podemos compreender a graça e o compromisso deste sacramento, que deve ser sempre redescoberto. Fazemos memória dela na aspersão com a água benta, que se pode realizar no domingo, no início da missa, assim como na renovação das promessas batismais durante a vigília pascal. Com efeito, quanto se verifica na celebração do batismo suscita uma dinâmica espiritual que atravessa toda a vida dos batizados. É o início de um processo que nos permite viver unidos a Cristo na Igreja. Portanto, regressar à nascente da vida cristã leva-nos a compreender melhor o dom recebido no dia do nosso batismo e a renovar o compromisso de lhe corresponder na condição em que estamos hoje. Renovar o compromisso, compreender melhor este dom, que é o batismo, e recordar o dia do nosso batismo. Na quarta-feira passada, pedi para fazer os deveres de casa de cada um de nós, recordar o dia do batismo, em que dia fui batizado. Sei que alguns de vós o sabem, outros não. Os que não sabem, pergunte aos parentes, àquelas pessoas, aos padrinhos, às madrinhas, perguntem: qual é a data do meu batismo? Porque o batismo é um renascimento. É como se fosse o segundo aniversário, entendestes? Cumprir este dever de casa, perguntar: qual é a data do meu batismo? Antes de tudo, no rito de acolhimento, pergunta-se qual é o nome do candidato, porque o nome indica a identidade de uma pessoa. Quando nos apresentamos, dizemos imediatamente o nosso nome. Chamo-me assim, para sair do anonimato. Anônimo é quem não tem um nome. Para sair do anonimato, dizemos imediatamente o nosso nome. Sem um nome, permanecemos desconhecidos, sem direitos nem deveres. Deus chama cada um pelo nome, amando-nos individualmente na realidade da nossa história.
O batismo acende a vocação pessoal a viver como cristão, que se desenvolverá durante a vida inteira, e comporta uma resposta pessoal não emprestada, como um copia e cola. Com efeito, a vida cristã é tecida com uma série de chamadas e respostas. Deus continua a pronunciar o nosso nome ao longo dos anos, fazendo ressoar de muitas maneiras a sua chamada a nos conformarmos com o seu Filho Jesus. Portanto, o nome é importante, é muito importante. Os pais pensam no nome que darão ao filho já antes do nascimento. Também isto faz parte da espera de um filho que no próprio nome terá a sua identidade original, inclusive para a vida cristã ligada a Deus. Sem dúvida, tornar-se cristão é um dom que vem do alto, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 3 a 8. A fé não se pode comprar, mas sim pedir e receber como dom. Senhor, concedei-me o dom da fé. É uma bonita oração, que eu tenha fé. É uma bonita prece. Pedi-la como dom, mas não se pode comprá-la, pede-se. Com efeito, o batismo é o sacramento daquela fé com a qual os homens, iluminados pela graça do Espírito Santo, respondem ao Evangelho de Cristo. Rito do batismo das crianças, introdução geral número 3. A formação dos catecúmenos e a preparação dos pais, assim como a escuta da palavra de Deus na própria celebração do batismo, tendem a suscitar e a despertar uma fé sincera em resposta ao Evangelho. Se os catecúmenos adultos manifestam pessoalmente aquilo que desejam receber como dom da Igreja, as crianças são apresentadas pelos pais, com os padrinhos. O diálogo com eles permite que exprimam a vontade de que os pequenos recebam o batismo e a Igreja a intenção de o celebrar. A expressão de tudo isto é o sinal da cruz que o celebrante e os pais traçam na testa das crianças, conforme o rito do batismo de crianças, introdução número 16. O sinal da cruz manifesta a marca de Cristo impressa naquele que vai passar a pertencer-lhe e o significa a graça da redenção que Cristo nos adquiriu pela sua cruz. Catecismo da Igreja Católica, número 1235. Na celebração fazemos o sinal da cruz nas crianças, mas eu gostaria de retomar um tema do qual já vos falei. As nossas crianças sabem fazer bem o sinal da cruz? Muitas vezes vi crianças que não sabem fazer o sinal da cruz. E vós, pais, mães, avós, avós, padrinhos e madrinhas, deveis ensinar a fazer bem o sinal da cruz, porque isto significa repetir o que se fez no batismo. Entendestes bem? Ensinar as crianças a fazer bem o sinal da cruz. Se o aprenderem desde a infância, falo-ão bem mais tarde quando forem adultos. A cruz é o distintivo que manifesta quem somos. O nosso falar, pensar, olhar e agir estão sob o sinal da cruz, ou seja, sob o sinal do amor de Jesus até ao fim. As crianças são marcadas na testa. Os catecúmenos adultos são marcados também nos sentidos com estas palavras: recebei o sinal da cruz nos ouvidos, para ouvir a voz do Senhor, nos olhos, para ver o esplendor da face de Deus, nos lábios, para responder à palavra de Deus, no peito, para que Cristo habite nos vossos corações mediante a fé, nos ombros, para sustentar o jugo suave de Cristo, conforme rito da iniciação cristã dos adultos, número 85. Tornamo-nos cristãos na medida em que a cruz se imprime em nós como uma marca pascal, conforme Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, capítulo 22, versículo 4, tornando visível, inclusive exteriormente, o modo cristão de enfrentar a vida. Fazer o sinal da cruz quando acordamos, antes das refeições, diante de um perigo, em defesa contra o mal, à noite antes de dormir, significa dizer a nós mesmos e aos outros a quem pertencemos, quem desejamos ser. Por isso é muito importante ensinar as crianças a fazer bem o sinal da cruz.
E como fazemos ao entrar na igreja, podemos fazê-lo também em casa, conservando num pequeno vaso adequado um pouco de água benta. Algumas famílias fazem-no. Assim, cada vez que entramos ou saímos, fazendo o sinal da cruz com aquela água, recordamo-nos que somos batizados. Não vos esqueçais, repito, ensinai as crianças a fazer o sinal da cruz. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!